Com a palavra ao líder Luiz Inácio Lula da Silva. Gostaria de tentar passar aqui aquilo que é a posição oficial da minha bancada, para que ninguém tivesse dúvida do comportamento do Partido dos Trabalhadores. Uma coisa estejam certos, somos intransigentes na defesa dos nossos princípios. Uma coisa estejam certos também, somos leais nos compromissos que assumimos. Trouxemos na voz o calor das assembleias, das marchas, das greves, das ocupações. Trouxemos na voz, ainda desafinada, o vasto grito das ruas e entramos aqui sem pedir licença. Trouxemos nas mãos, nos olhos, nos sonhos, palavras simples, fáceis de entender: terra, trabalho e liberdade. Me lembro como se fosse hoje, julho de 1980. Depois das greves, eu e o companheiro José Vicente dos Santos fomos ao diretório recém-criado do Partido dos Trabalhadores em São Bernardo. E lá nós nos filiamos a este grande partido. E a nossa bancada, desde aquela época, sempre atuou como uma trincheira unida, decidida e altamente comprometida com os programas do nosso partido e com o nosso povo. Viva o Partido dos Trabalhadores, o meu partido. Viemos aprender nesse espaço novo, conquistado com o voto popular, que lutar com palavras não é menos difícil que parar uma máquina ou pôr abaixo uma cerca. Às vezes se ganha, às vezes se perde, mas sempre se luta. Entramos no coração da engrenagem, conhecemos suas armadilhas e sua sedução, para converter os sonhos de ontem no diário oficial de amanhã. Em 84, viramos multidão, inundamos as ruas, somamos nosso grito ao grito de todos. Diretas já, presidente, quem escolhe é a gente. Nós do Partido dos Trabalhadores nos colocamos firmemente pela aprovação da emenda Dante de Oliveira, a aprovação da emenda que estabelece diretas já. Depois gritamos sozinhos e choramos a derrota sob nossas bandeiras. O que nas ruas era multidão, reduziu-se ao espaço fechado. Nem diretas já, nem constituinte. Colégio eleitoral e a dura escolha: permanecer fiel ao grito da multidão que inundou as praças ou participar do colégio espúrio? Escolhemos a voz do povo que havíamos despertado. Recusamos o colégio eleitoral. Perdemos companheiros e companheiras valiosos. Ganhamos o coração das ruas. Reduzidos a 5 parlamentares, fiéis à raiz que nos trouxera até aqui, mirávamos o futuro. A sombra do AI-5 se projetava sobre o esforço de redemocratizar o país. O Brasil exigiu uma nova Constituição. Agora, éramos 16 parlamentares, sendo Lula o mais votado do país, com 650 mil votos. E pelos campos e cidades, a multidão se movia em todas as frentes de luta para desenhar a nova face da nação. Ao lado de outras forças democráticas, abrimos espaços para 122 emendas populares, 12.265.854 assinaturas colhidas pelos movimentos sociais, sindicatos e outras organizações da sociedade civil. Aqui, ganhamos e perdemos muitas batalhas. Nesse espaço não se vence sozinho. Frutos amargos, as derrotas não são compartilhadas. Senhor presidente, nós estamos ameaçados por este lobby, mas é preciso que as forças, pelo menos aquelas progressistas e as que tiveram nesta casa a condição de inserir no texto avanços, que possamos sustentá-las politicamente. Caso venha realmente acontecer, não teremos condições políticas de referendarmos uma Constituição que não levou em conta princípios que consideramos importantes para a classe trabalhadora. Lá estava o PT, lutando pelo povo brasileiro. Terra, trabalho e liberdade. Lutando pelo seu salário, lutando por dignidade. Liberdade para o povo brasileiro poder expressar todo o seu desejo, toda a sua vontade. Que não houvesse mais nesse país uma ditadura, mas que nós tivéssemos uma Constituição que pudesse dar ao cidadão as garantias necessárias para um processo democrático de continuidade, de avanço do país chamado Brasil. Fomos fiéis à vontade popular.
entregamos ao Brasil a mais avançada das constituições escritas desde 1891. O Partido dos Trabalhadores vota contra um texto e amanhã o Partido dos Trabalhadores assina a Constituição porque entende que é o cumprimento formal da sua participação nessa Constituinte. 1989. Encarnamos a tempestade, assombrados pela vertigem dos ventos que desatamos. Venceu a solidez da mentira, do preconceito. Venceu o caçador de marajás, ancorado pelo olho mágico da máquina de mistificar, a Vênus platinada. Espantados, vivemos o silêncio das ruas e entendemos que era necessário, a partir daqui, da ação parlamentar, das denúncias, das CPIs, acender a chama e iluminar o rosto dos caras pintadas, retomar as ruas e pôr abaixo o impostor. 1994. Muda a vestimenta, eventualmente os personagens. O objetivo não muda. Em nome da modernidade neoliberal, impedir que prospere um projeto de desenvolvimento soberano, inclusivo e sustentável numa das 20 maiores economias do mundo. Nós gostaríamos que o salário mínimo fosse no mínimo $200. Eu venho dizendo isso há 5 anos. Agora, se não for possível $200, vamos ver o que é possível. E nós estamos dispostos a fazer esse debate com todos os partidos na casa, inclusive com o governo. Sob o argumento da ineficiência, vem o ataque às empresas públicas para privatizá-las e vendê-las a grupos nacionais, estrangeiros e mesmo a estatais estrangeiras. A ofensiva se abre com tanques contra os petroleiros em greve, os leilões para vender o sistema de telecomunicações e uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale do Rio Doce, na Bacia das Almas. O presidente da República cometeu crime de responsabilidade, que coagiu o Ministério Público. De público, é público e notório e dispensa provas. A quebra do monopólio da Petrobras e, mais tarde, a tentativa de mudar o nome da empresa símbolo do Brasil para Petrobrax. Vivíamos a privataria tucana. 22 anos e 3 derrotas consecutivas depois, digeridas com respeito aos resultados dos processos democráticos, a esperança venceu o medo. Em fevereiro de 1980, nascemos com brilho nos olhos e com o coração valente. Agora, abríamos o milênio alcançando uma conquista inconcebível para os de cima. E por isso mesmo, imperdoável para as instituições moldadas à sua semelhança. Vencemos as eleições presidenciais dentro das regras estabelecidas por nossos adversários. Os brasileiros puseram à frente do país um homem que encarna tudo que a Casa Grande rejeita. Ele vem do Nordeste, conhece a fome imposta pela seca e pelas cercas. Ele vem do mundo do trabalho, do chão da fábrica, das ruas. Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente da República, sobe a rampa do Palácio do Planalto, logo após ele dizer ao parlamento que hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a sociedade esperam deste Congresso e particularmente de nossa Câmara empenho, rapidez e criatividade para construir um mais consistente e mais consolidado processo de resgate da dívida social e de redução das desigualdades que humilham nosso povo e nos envergonham como nação. Aprendemos que a construção do Brasil não será obra apenas de nossas mãos. Assumimos o leme para conduzir a Casa da Representação Popular. O parlamento é maior do que qualquer um de nós individualmente e é maior do que qualquer um dos nossos partidos. O PT, em 40 anos, fez o que muitos partidos não fizeram a vida inteira. Com a força que teve, ele criou também, digamos, as condições para que os seus parlamentares, os seus militantes, os seus governadores, cada um num determinado espaço, pudessem realizar tarefas. É disso que se trata. Nós temos, então, inúmeros desafios. E aí nós temos que buscar, obviamente, a nossa reinserção nas lutas sociais. E agora nós continuamos aqui no parlamento, nessa luta para mudar o Brasil. Dialogamos, fechamos alianças com os semelhantes e com os diferentes para fortalecer o Estado, dotá-lo dos meios necessários para combater a corrupção, incluir o povo no orçamento e construir um projeto de desenvolvimento democrático, sustentável, inclusivo, justo e soberano. Nos governos Lula e Dilma, nós tivemos conquistas sociais extraordinárias. Nós retiramos o Brasil do mapa da fome. Essa conquista não se deu gratuitamente.
ela decorreu de políticas sociais que foram conduzidas com determinação pelos nossos governos. Hoje nós estamos vivendo um retrocesso lamentável. Nesses 40 anos de história do PT, a bancada federal foi protagonista. No campo da educação, nós votamos uma legislação fundamental para que nós pudéssemos melhorar a educação básica brasileira, que é exatamente em 2010 foi criado o Fundeb. Da mesma forma, votamos também a destinação do recurso do pré-sal para a educação e para a saúde. Todas essas são conquistas no plano parlamentar. E eu quero dizer, também aqui votamos a criação de 18 novas universidades nesse período dos governos Lula e Dilma. Portanto, nós podemos dizer que a bancada do PT respondeu da melhor maneira possível ao avanço que o país demandava na área da educação. Ao encerrar o segundo mandato do presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores contraria os herdeiros do patriarcalismo, dos coronéis de rebenque, do machismo explícito ou dissimulado, ao eleger pela primeira vez na história uma mulher para a presidência da República, Dilma Rousseff, a jovem que havia enfrentado a tortura da ditadura, a gestora destacada que logo deixou suas marcas como na criação dos Mais Médicos e na ampliação do Minha Casa Minha Vida. 40 anos do partido que, com o governo da presidenta Dilma, trouxe mais médicos para cada canto do nosso país, ampliou farmácia popular, levou o SAMU para a área rural e que hoje é o maior partido de oposição ao desmonte do governo Bolsonaro. De onde vem essa mulher que bate as portas do país dos patriarcas, em nome dos que estavam famintos e agora tem pão e trabalho? Reconheço esse rosto e lhes digo, vem dos rios subterrâneos da esperança, que fecundaram o trigo e fermentaram o pão. O PT é um partido que foi formado para representar a classe trabalhadora, os homens e as mulheres que lutam por liberdade e justiça no Brasil. A sua experiência transformadora da esquerda no Brasil e no mundo. Na agenda de direitos humanos, procurou integrar todas as pautas, compreendendo os direitos humanos no seu caráter universal e indivisível. O PT trabalhou pela Comissão Nacional da Verdade, porque dá valor à história brasileira e à justiça que ela deve carregar. O PT trabalhou pela justiça social. E o PT hoje é a construção de hoje, mas é o futuro também do Brasil. Viva o PT! Nenhum de nós pode se acomodar enquanto parlamento, enquanto casa que representa os interesses do povo, enquanto nós tivermos um cidadão no Brasil passando fome ou não tendo condições de se alimentar dignamente. Veio para dar continuidade às políticas inclusivas do governo Lula e abrir novas portas para ampliar a democracia, as oportunidades aos mais pobres, sobretudo às mulheres, e consolidar a presença do Brasil no mundo. Em 2014, reelegemos Dilma Rousseff, mas as elites não reconheceriam o resultado. Para eles, havia chegado a hora da ruptura e fomos às ruas construir a resistência contra o golpe. Em 2015, no segundo mandato da presidenta Dilma, eu assumi a liderança do governo aqui na Câmara dos Deputados. Justamente em um governo liderado pela primeira mulher que dirigiu o destino de nosso país. Como já tinha acontecido com o ex-presidente Lula, o primeiro operário metalúrgico a governar o Brasil das dimensões do nosso. O PT é assim, ele sempre inova. As mudanças inovadoras e as transformações vividas desde a Constituinte de 88, no Brasil, tem as mãos e as marcas do Partido dos Trabalhadores. O PT foi, é a esperança de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que acreditam, que reconhecem que o PT é o partido de esquerda que mais compromissos efetivamente tem com a população brasileira. A democracia entrou em vertigem, mas ao lado dos defensores da democracia e da justiça social, denunciamos e enfrentamos os golpistas em manifestações que uniram diferentes lutadores sociais. Aqui no parlamento, forjamos uma unidade única no campo popular e de esquerda. Mesmo assim, o golpe se consumou. Solaparam a democracia. 54 milhões de votos foram derrotados por supostas pedaladas fiscais.
Segundo o governo Dilma, o governo do Brasil Carinhoso, o governo do Minha Casa Minha Vida, o governo do Pronatec, o governo da educação. Este era um governo que se impunha e que buscava fazer o luto de um período traumático da nossa história, da ditadura militar. E ali eles não puderam derrotar Dilma nas urnas, não tinham como derrotar o PT nas urnas. Tiveram que engendrar um golpe, rasgar a democracia, dilacerar a Constituição brasileira para poder impor um programa contra o povo. E o PT na Câmara fez a resistência das trincheiras da lógica, das trincheiras do amor, das trincheiras dos direitos, da liberdade, das trincheiras do afeto. Foi um período de muitas lutas, um período muito difícil, em que eu pude acompanhar as grandes conquistas dos nossos governos e também lutar contra o impeachment da presidenta Dilma. Contribuímos para a eleição dela e lutamos contra o golpe chamado impeachment e estamos na luta aqui como membros do Diretório Nacional, dando continuidade aos trabalhos de fazer o PT crescer mais, se implantar mais na sociedade e alcançar os nossos objetivos. Nesses 40 anos de vida do PT, quero registrar o orgulho que tive como líder do PT de defender o mandato da presidenta Dilma, defender a democracia brasileira. E está aí, governos Temer e Bolsonaro, extinguindo direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, atacando a soberania nacional, entregando o país. Por isso, 40 anos do PT, para o bem do povo brasileiro. Mas isso não bastava. Era necessário mover as mãos do Estado sobre aquele que representava a esperança do povo. Encarcerá-lo era vital. Nossas vozes e ações foram incansáveis na denúncia da farsa da Operação Lava Jato e dos interesses nada republicanos que moviam seus representantes. Uma prisão sem crime e sem prova. A voz da multidão nos ensinou uma antiga lição. A batalha que se perde é a batalha que não se trava. Mobilizamos corações e mentes em torno da bandeira de Lula livre como expressão maior da defesa da democracia no país. Caminhamos pelas pernas de Lula. Falamos por ele nos recantos mais remotos até as grandes metrópoles. Nos reencontramos com o povo a partir da ideia generosa que Lula representa. De dentro do cárcere, Lula nos inspirava. Vou provar minha inocência, não troco minha dignidade por minha liberdade. Nesses 40 anos da história do PT, a nossa bancada na Câmara dos Deputados sempre teve um papel fundamental. Desde 82 estamos no parlamento. Tivemos Lula, deputado constituinte. Tivemos um papel decisivo na defesa dos nossos governos, na denúncia do golpe e, neste último período, na defesa da liberdade do presidente Lula. A bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras orgulha a nossa militância e ela está onde sempre esteve o PT, junto com o povo, lutando pelos seus direitos. Disputamos as ruas e reaprendemos o idioma da luta. Subo ao patíbulo e levo comigo os juízes que me condenam, e o trouxemos de volta. Tiveram força para mantê-lo preso e o impediram de disputar as eleições de 2018. Mas os mais de 47 milhões de votos que os livros tiveram contra o candidato das armas nos levaram ao final da tormenta como a maior bancada nesta Câmara dos Deputados. Sob fogo cerrado, lutamos para não permitir que se corte essa ligação subterrânea entre o sonho que nos alimenta e a vida bruta dos sustentadores de sonhos da vida. A bancada é uma bancada combativa e atuante. Muitos apostavam que o PT não elegeria uma grande bancada. Mesmo na oposição, mesmo perdendo as eleições presidenciais, mesmo assim Haddad fez 47 milhões de votos, nós elegemos a maior bancada do Congresso Nacional, 55 deputados e deputadas. É a esses deputados e deputadas que eu quero saudar pela luta de 40 anos que as nossas bancadas fizeram no Congresso Nacional. O PT mudou a história do Brasil, teve um outro jeito de fazer política e sempre trabalhou com a bandeira da igualdade social, algo que para nós é prioritário e vamos continuar atuando dessa maneira, ao lado do povo brasileiro. Nesses 40 anos, a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados deixou a sua marca. Uma marca de compromisso com as lutas sociais, uma marca de compromisso com o grito das ruas
daqueles que sonham com uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. E nesse tempo todo, todos os seus parlamentares mostraram de forma nítida o seu compromisso. O compromisso em defesa dos mais pobres. Em compromisso na luta por um Estado soberano, pela soberania de um país que esteja a serviço de sua população e não do capital estrangeiro e não dos grandes especuladores do mercado financeiro. Olhamos o presente com muita alegria, apesar das dificuldades, mas principalmente nós olhamos o futuro. Qual a nossa tarefa nos próximos 40 anos? A tarefa de construir essa sociedade, de um Estado que esteja preocupado de fato com aqueles que produzem a riqueza nesse país e esta riqueza não lhe é retornada. É por isso que neste momento de festa nós precisamos avaliar o passado, avaliar nossos erros, mas principalmente festejar as nossas conquistas e com muito mais força olhar o futuro com muita esperança. A esperança de quem constrói um partido que muda esse país e que muda a vida de cada um e cada uma que sonha com uma sociedade cada vez mais justa e principalmente cada vez mais igualitária. Um grande abraço e muita força. Viva o Partido dos Trabalhadores, viva o PT! Parabéns, militância! Parabéns a todos que depositam esperança no Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores.